Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de legislação educacional na trilha LDB. Nesse episódio, encerrando a trilha LDB, das disposições gerais. Esse episódio tá tudo, porque a gente faz uma recapitulação. Então, se você perdeu algum episódio... Aliás, se você perdeu algum episódio, vai lá e assiste, não é verdade? Mas fica comigo aqui, se você quiser conhecer quais são as disposições gerais da LDB para a educação. Vamos lá? Bom, vamos iniciar com a minha audiodescrição, é claro, na verdade. Então, eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, tenho 41 anos, estou com um vestido rosa de bolinhas brancas, de pois, né, no francês, e ao fundo está a plotagem dos estúdios com o fundo branco e conectores cinza. Ao meu lado está a nossa tela interativa e o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Não poderia começar diferente, evidentemente, e hoje eu vou começar com a citação do Vitor Paro. Sim, vale a pena, viu, gente? Ai que tudo, hein? Educação como exercício de poder, uma crítica ao senso comum em educação. E este livro, todo ele é importante, necessário para você que é professor, educador. Mas eu vou ler um trechinho lá da página 24, que diz assim: pensar o homem como objetivo da educação exige, antes de tudo, ter clareza a respeito de sua especificidade histórica. O que capacita o homem a tornar-se histórico é, antes e acima de tudo, sua condição de sujeito. É como sujeito que o homem se diferencia do restante da natureza. Ele é o único ser para quem o mundo não é indiferente, como já dizia Ortega y Gasset. Isso significa que ele é o único que se desprende de sua condição meramente natural, pronunciando-se diante do real e criando valores. Na criação de valores, revela-se o caráter ético do homem. É por essa característica que ele transcende a necessidade natural, porque cria algo que não existe naturalmente. E é nesse exercício que ele cria o poder. E é na condição de poder que você pode transformar. Então a educação é poder? Então a educação transforma? Então a educação gera conhecimento, conhecimento é poder, poder transforma? Qual é a relação que você estabelece sobre isso, hein? Leia aqui a nossa indicação de leitura, a nossa dica de leitura do Vitor Henrique Paro, Educação como exercício de poder. E, com base nessa dinâmica de educação como exercício do poder, a gente vai ver as disposições gerais da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, encerrando a trilha LDB. A gente tem a trilha constitucional e tem a trilha LDB. A gente já passou por vários percursos aqui, os princípios, a educação enquanto direito, os objetivos, as modalidades, as etapas, o financiamento dos profissionais da educação e agora a gente encerra a trilha das disposições gerais. Vamos acompanhar aqui, a gente preparou algo especial, então para a gente fazer o resgate, se você não assistiu, assista, nós temos o episódio do direito à educação, dos princípios da educação, da organização, as incumbências dos entes federados, a estrutura da educação no sistema brasileiro. A gente tem a educação infantil, tem um episódio sobre o ensino fundamental, outro sobre o ensino médio, um sobre a educação profissional, outro sobre a educação superior, um especial sobre a educação especial.
um que trata sobre os profissionais da educação, 2 sobre recursos financeiros, um sobre recursos financeiros no geral e outro sobre o Fundeb. Tem ainda um sobre a educação à distância, também sobre a educação de jovens e adultos, outro sobre a educação para as relações étnico-raciais ou educação quilombola, um outro para a educação indígena e de educação no campo. E para a gente encerrar, então, a gente vai ver das disposições gerais aqui, e a gente vai trazer um cliquezinho aqui, um mapa mental que a gente fez. Olha só, ele tá bem pequenininho, a gente vai ver tudo isso. Nossa, será que vai dar tempo, professora? Com certeza vai dar tempo, né? O tempo, vai dar tempo, vai dar muito tempo. Então, vou abrir aqui um mapa mental pra gente ver, olha só, que legal. Vou colocar aqui para apresentar, tá bom? Ele tá bem pequenininho, mas eu vou abrir. Então, vou só fechar ele aqui. Fechar ele aqui. Pra gente começar bem bonitinho. Vou deixar ele bem grande aqui pra gente ver. Opa! Esse mapa mental a gente montou aqui no Google, tá? Tem outros dispositivos para montar mapas mentais, mas a gente usou o Google, que ele é bem legal. Bom, e aí a gente vai falar da educação na LDB. A educação na LDB, resgatando aí, é a Lei 93/94 de 1996 e é a recente Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E como que ela começa? Bom, ela começa aqui no artigo 3º, em que a gente vai ver os princípios da educação, né? E aí ela vai trabalhar dentro do artigo 3º quais são esses princípios. Esses princípios a gente tem, olha só, são poucos, né? Opa, vou começar do outro lado. Ai, que bonitinho, né? Olha só que legal trabalhar com o Google, ele vai abrindo, né, os incisos, olha só. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, o primeiro inciso. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias de concepções pedagógicas, o respeito à liberdade e o apreço à tolerância, a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O artigo 3º, que versa sobre esses princípios, ele trabalha especialmente, esses princípios, eles regem a educação. E aí a gente tem a valorização dos profissionais da educação escolar, a gestão democrática do ensino público na forma da lei, da legislação e dos sistemas de ensino, a garantia de padrão de qualidade, isso é uma discussão complexa, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, consideração com a diversidade étnico-racial. A gente viu, inclusive, aí a lei de 2003 que altera a LDB para incluir as relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira e indígena, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, incluído aí pela legislação mais recente na LDB. Então, esses são os princípios, aí a gente fecha aqui os princípios que estão lá no artigo 3º, para a gente abrir, então, né, a outro campo aqui da LDB, e aí a gente vai para aqui as nossas previsões que estão aonde? Olha só, artigo 7º, o que diz o artigo 7º? Quem lembra o que diz o artigo 7º? O artigo 7º vai dizer sobre a liberdade de consciência e crença. Sim, o artigo 7º vai dizer sobre isso. E o artigo 25 vai dizer sobre o quê? Bom, o artigo 25 vai prever um número de alunos, mas ele não diz qual qual é o número desses alunos, tá? Ele só faz essa previsão, mas ele não faz a definição da quantidade. A única coisa que ele diz é que tem que ter uma relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Mas até hoje a gente não chegou nesse número e provavelmente não chegaremos, porque isso é muito relativo, né? Depende de várias condições. Além do artigo 25,
a gente tem o artigo 4º. O artigo 4º muito importante, né? Porque o artigo 4º diz o quê? O artigo 4º ele vai dizer todos os preceitos que a gente tem. Olha só, até tem que diminuir aqui para caber, né? Porque tá muito grande. Aí eu vou deixar grandão mesmo, eu vou só puxar para cá. Então, o que diz o artigo 4º? Que o ensino vai ser ministrado garantindo ensino noturno, educação de jovens e adultos, garantia de vaga próxima à localidade, assistência à saúde, inclusive agora recentemente saiu do forno, em 2023, houve a alteração aí do financiamento da educação, permitindo aí o uso dos recursos da educação para assistência à saúde. Transporte escolar, educação básica obrigatória, um grande avanço da LDB e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Atendimento educacional especializado, introduzido na LDB recentemente, não era original, não estava no seu bojo, mas foi incluso agora no artigo 4º, então, portanto, faz parte dos objetivos e das garantias da educação. Garantia de material didático, garantia de alimentação escolar, tem até uma política pública específica para isso, tanto para o material quanto para a alimentação. É o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Padrão mínimo de qualidade da educação, acompanhado pelas avaliações como a Prova Brasil, como o IDEB, eles são instrumentos, são políticas públicas, instrumentos garantidores desse padrão mínimo de qualidade. E a educação digital. Além disso, vamos fechar aqui para a gente ver mais coisa, a gente tem no artigo 4º, olha só, a gente ainda tem uma especificidade, que é a previsão do atendimento hospitalar e domiciliar para quem necessitar. Então, para quem necessitar, quem tiver em condições hospitalares, pode receber o atendimento hospitalar ou quem não puder sair de casa, fazer o atendimento educacional domiciliar. Aí que tudo, professora, eu não estava lembrando disso. Pois é, estava lembrando, né? Mas tem sim. Bom, e aí a gente tem aqui artigo 8º. O que diz o artigo 8º? Aí o artigo 8º diz muita coisa importante, hein, gente? O artigo 8º ele vai tratar do quê? Do Pacto Federativo. É das incumbências. Então, as incumbências entre os entes federados. As incumbências entre o município, os estados e a União. E o que ele vai dizer aí? Não sei o que ele vai dizer, professora, não lembro. E aí? Ai, desculpa, engasguei. Bom, o que ele vai dizer aí? Ele vai dizer sobre o Plano Nacional da Educação, de que o Pacto Federativo entre município, estado e União, eles precisam trabalhar juntos em regime de integração e um dos documentos que gera essa integração é o Plano Nacional de Educação, que está vigindo, inclusive. E dentro do Plano Nacional de Educação, a gente tem o quê? A relação entre esses entes, entre a União, os estados e municípios, as responsabilidades de cada um com a educação e os deveres desses entes para com o Plano Nacional de Educação. Ai, muito legal, professora, adorei, eu também. Bom, e o que mais que a gente tem além do artigo 8º? Bom, a gente ainda tem muita coisa, né? Deixa eu ver aqui, cadê o nosso... Opa! Cadê a nossa... Ah, o artigo 5º, professora, que tudo. O artigo 5º, ele vai versar sobre o quê? Nossa, o artigo 5º é um dos mais importantes, né? Ele vai prever o acesso à educação básica, é obrigatório e é direito público subjetivo. E aí é que a gente lembra o quadro que está subsidiando as nossas discussões, que é o quadro Os Operários, da Tarsila do Amaral. Né? Quem são essas pessoas em que a educação é direito público subjetivo? Será que todos nós estamos representados nessa educação? Será que todos nós temos acesso a essa educação básica? Será que essa educação básica ela é igual para todos? E aí, fica a nossa reflexão. Bom, além do artigo 5º, a gente tem o artigo 22. O artigo 22 vai trabalhar a educação, deixa eu aumentar aqui, né, essa charge bonitinha do Ricardo, tá bom? Olha só que charge legal. Só a educação produz cidadania.
Lindo, né, essa charge? Pois é, a educação, só ela produz cidadania, e lá no artigo 22 ela vai dizer o quê? Ela vai dizer quais são os objetivos da educação, né? Dentro dos objetivos da educação, o principal é a alfabetização plena e a formação de leitores. Nossa, professora, formação plena. Ai, que bonito isso, né? Alfabetização plena e formação de leitores. Então, se a gente conseguisse pelo menos fazer a formação de leitores, a gente já estava no lucro, né? Fica aí a reflexão, mas é um dos objetivos da educação, tá? Além disso, deixa eu diminuir aqui para a gente visualizar o completo, a gente tem, agora ficou pequenininho demais. No artigo 23, a gente tem aí alguns princípios importantes, que vai ser a organização da educação nacional. Como é que ela vai se organizar? Bom, ela vai se organizar prevendo aí a organização em séries anuais, períodos semestrais ou ciclos, alternância, a gente viu especialmente a pedagogia da alternância para a educação do campo, né? Grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios ou por forma diversa de organização. Então, a LDB prevê essa discricionariedade, ela também prevê um calendário. E esse calendário, ele é o quê? A LDB prevê que ele pode se adequar às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas. Sim, aí isso é tudo, né? Porque, já pensou, se todo mundo tivesse que seguir tudo reto, segue reto toda a vida? Nada. Aí, além do artigo 23, a gente tem o artigo 24. O que o artigo 24 trata? Ele vai trazer alguns elementos, como, por exemplo, a frequência. A frequência vai estar prevista pela LDB, que deve ser para a educação básica, inclusive o ensino superior, 75% de frequência para se considerar aprovado. É requisito previsto na LDB, tá, gente? Além disso, o artigo 24, aí vou até fazer um coraçãozinho aqui para a educação, né? Vai falar da educação básica. Como que rege a educação básica? A educação básica tem uma organização social da classe, certo? Essa organização social, ela pode prever classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria. Então, não tem que necessariamente ser organizada só com base em séries ou só com base em idade. E aí ela traz mais uma coisinha, ela permite, olha aqui tudo, ela permite a classificação. E essa classificação pode ser por transferência ou por promoção. Por promoção, e essa promoção pode ser como? Essa promoção pode ser de uma turma para outra por avaliação, ou então se apresentar as competências necessárias para progredir. A educação básica se organiza em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e a carga horária está prevista da seguinte forma: são 800 horas e 200 dias letivos. Essas 800 horas, elas podem ser ampliadas com o novo ensino médio de modo progressivo para 1.400 horas. Então, isso é o que está previsto na LDB, com relação à educação básica. E a avaliação, o que a avaliação diz? A avaliação na LDB está prevista assim: os aspectos, ela traz 2 aspectos, nesses 2 aspectos ela vai dizer que são os aspectos qualitativos e os aspectos quantitativos, lembrando que há prevalência dos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período, ou seja, não é necessariamente os resultados que foi obtido em determinada avaliação, mas uma perspectiva de avaliação formativa. E ela prevê as formas de avaliação. Ela diz que a avaliação deve ser contínua e cumulativa, pelo menos. E ela também prevê aceleração, avanço e aproveitamento. O que é aceleração? A aceleração é caso o aluno tenha, por exemplo, a necessidade de adiantar uma série, um conteúdo ou um conhecimento. E o avanço e o aproveitamento se dá por meio da progressão das séries. E para quem tem baixo rendimento,
A LDB prevê os estudos de recuperação. Então, estudos de recuperação estão previstos na LDB, tá? Especialmente declarados lá na nossa legislação da educação básica. Bom, o que mais que a gente tem aqui para a gente ver sobre a legislação? A gente já viu sobre a organização, aqui a gente também já abriu, e de modo geral a gente tem esses princípios. Se você quiser saber mais aí, vou abrir aqui tudo, vai ficar bem grandão, mas só para vocês terem aí, né, uma noção de tudo que prevê a LDB. Vou deixar aberto só para a gente encerrar aqui, vocês verem as nossas... Ficou até bonitinho, fala a verdade, gente. Ficou muito bonitinho o nosso mapa, não ficou? Olha, esse mapa está disponível aí no ambiente virtual, certo? Vocês têm a possibilidade de... Assim, aqui, ó, não falei do currículo. O artigo 26, ele vai trabalhar sobre o currículo. O artigo 26 vai trazer a ideia do Pacto Federativo. E na ideia do Pacto Federativo, ele vai abordar a BNCC, e a BNCC foi construída de modo coletivo, e dentro da BNCC ele vai tratar de duas partes, a parte comum e a parte diversificada. Na parte comum, que é obrigatória, ele vai prever, a BNCC vai prever as competências gerais e as competências específicas. E dentro das competências específicas, a gente tem todas essas áreas. Então, direitos humanos, língua estrangeira, educação física, realidade social e política, língua portuguesa, matemática, mundo físico, arte, história do Brasil e, incluído pela legislação, prevenção de todas as formas de violência. Além disso, quando ele for tratar de integralização curricular, ele vai prever, a LDB vai prever projetos e pesquisas e os temas transversais, tá? Então, vou diminuir aqui, mas vou deixar aberto só para a gente ver como esse mapa fica comprido. Bom, e ainda dentro do artigo 26, né, fazendo relação com o artigo 26, a gente tem o artigo 27, que vai trazer as diretrizes da educação. Nas diretrizes da educação, a gente tem que ela deve se orientar para o trabalho e prevalecer o interesse social, os direitos e deveres do cidadão, o respeito ao bem comum e a ordem democrática. Tão lindo isso, a gente já viu lá no artigo 8º o Pacto Federativo. Vou só abrir para a gente ficar visualmente agarrado na nossa memória, né? E reabrir aqui o 24 para a gente ver todas a questão da frequência, a questão da educação básica. Opa! Lembrando que esse mapa ele já está disponível no ambiente virtual de vocês. Então, se você quiser acessar aí o Google, é só você acessar o ambiente virtual e acessar aqui o mapa, abrir. Lógico que o mapa é uma construção específica, né? São as relações que eu, Anabela, estabeleço na minha mente sobre esses artigos. Para você estudar por mapas mentais, você deve aí construir o seu próprio mapa. Tem outros aplicativos que fazem isso, né? Então você tem, na verdade, vários aplicativos que trabalham com mapas mentais, mas de modo geral esses são os princípios da LDB. Lembrando que nós temos aí, além dos que estão aqui, as modalidades de educação que prevê toda a educação especial, a educação de jovens e adultos, a educação quilombola e para as relações étnico-raciais, a educação especial, a educação bilíngue de surdos, incluída recentemente, a educação profissional, a educação do campo, a educação à distância. Todas essas especificidades são contempladas como modalidades na LDB, além da valorização dos profissionais da educação. Então, a LDB é repleta de avanços com relação principalmente à dignidade da pessoa humana, ao direito à educação e à contemplação das especificidades culturais, históricas e identitárias das culturas que compõem o Brasil. E bem como a educação voltada para
o princípio educativo e formativo do trabalho para a educação ao longo da vida. Como alguns ranços, nós temos, infelizmente, ainda a perspectiva da formação de professores em nível médio, ainda há essa previsão na LDB, algumas resistências e alguns limites com relação ao atendimento, ao atendimento especializado, atendimento educacional especializado para as pessoas que carecem desse tipo de atendimento, como neurodivergentes, e também ainda uma grande dificuldade na LDB é a qualidade da educação. Embora hajam políticas públicas que trabalhem no sentido de garantir os direitos que nós apresentamos aqui, há pouca efetivação dessas políticas e ainda uma distância muito grande entre os princípios que nós vimos aqui no artigo 3º e a realidade de muitas salas de aula. Então, vale aí uma leitura bastante detida dos artigos. Ler a legislação é uma atitude densa, cansativa, então recomendo que não leia puramente a legislação, mas sim faça uma leitura ancorada na teoria, vou até fazer um trocadilho aqui com música, né, nos acordes teóricos. Então, faça a leitura com acordes teóricos, baseado na literatura, como no Gaudêncio Frigoto, na Selma Garrido Pimenta, no Felipe Renault, no Donald Schoen e todos os outros, na Caroline Silva, a Caroline Lima, na Jaqueline Moll, no Paulo Freire, a Rubem Alves, em todos esses autores, Pedro Demo, Demerval Saviani e tantos outros autores que nós citamos aqui, que fazem parte dos principais teóricos da educação. Então, sempre faça uma leitura da legislação ancorada nesses teóricos reflexivos, para que você também possa estabelecer essas reflexões a partir das suas vivências, das suas experiências e da sua jornada enquanto sujeito, aí como o Vitor Paro comentou, e da sua jornada enquanto educador. Então, boas leituras, muitas discussões, encha-se de conhecimento, curiose-se. Essa é a dica final da nossa trilha LDB. Curiose-se. E até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.